Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Vamos ouvir agora o senhor Oscar Aníbal Chapan, juiz corregedor internacional. Muito bom dia, sábado 13 de 2025, horário 14h31. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapan, árbitro internacional, justiça arbitral, justiça particular, justiça paga. Já está determinada a prisão imediatamente de Alexandre de Moraes. Ele já está totalmente afastado do Supremo Tribunal Federal. Não tem mais tutela e curatela nem diploma do Ministério do Supremo Tribunal Federal. Também não tem tutela e diploma Luiz Inácio Lula da Silva e o seu vice-presidente Alckmin. São pessoas consideradas já terroristas em captura internacional. Já estamos procedendo com esta posição. Tropas do Exército da Marinha e da Aeronáutica do Brasil e tropas do Exército da Marinha e da Aeronáutica da coalizão de 123 países do Tribunal Penal Internacional, da NATO, da OTAN, do Pentágono. Estamos todos já em território da República Federativa do Brasil. Estamos posicionando todas as determinações em 26 estados e no Distrito Federal, já com todas as identificações dos amotinados, dos espias, sabotadores, funcionários públicos que se estabeleceram para o opressor inimigo da humanidade, China, Rússia, Irã, Turquia, Hamas, Hezbollah, Estado Islâmico, Al-Qaeda e todo o narcotráfico mundial. Estamos em guerra nuclear. O Brasil é um narco-estado, conjuntamente com 17 narco-estados, todos identificados, todos com captura, todos os seus líderes e também os seus representantes do judiciário e do parlamento, todos com captura. Isto no dia de hoje, dia 13 de setembro de 2025, horário 14h34. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapan, interventor pela segunda vez do Tribunal Penal Internacional, do Internacional Tribunal e também do Supremo Tribunal Mundial. Já tomamos todas as providências. Maiores informações, entraremos em contato. Estamos em guerra. Proteja-se. O toque de recolher vai passar a vigorar a partir das 0 horas. Proteja-se.
Ah, e conforme determinação, meu Pix é meu e-mail, oscaranibalchapano@gmail.com. Meu Pix é meu CPF, 510-466-44734. Meu Pix é meu telefone celular, 5521-99742-0789. Estamos em guerra mundial nuclear. Estão já com alvos determinados para o Rio de Janeiro, também para São Paulo. Tudo já identificado, a mando de Luiz Inácio Lula da Silva. Viralizem isto o máximo possível. Ele quer colocar fogo em 2.300.000 favelas. Esse filho da puta. Entenderam? Esse sujeito que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva é um impostor. O Lula morreu há muito tempo. Vamos então ao relatório. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano, árbitro internacional, na arbitragem internacional mundial, na intervenção da investigação e também, pela segunda vez, representando o Tribunal Penal Internacional através da arbitragem internacional Justiça Paga, a defesa do patrimônio da humanidade e principalmente do Brasil e dos 123 países signatários do Tribunal Penal Internacional. Estamos todos postos e expostos ao entendimento mundial. O amotinamento de várias ramas financeiras mundiais que determinou que, na data de 1º de janeiro de 2026, não existem mais as representatividades de papel moeda sobre a superfície terrestre. Todos os papéis moeda, todos eles perdem o valor no 1º dia de janeiro de 2026. É sentença estabelecida pelo Supremo Tribunal Mundial. É o reset mundial. Então, este comportamento foi identificado um grande show pirotécnico de querer marear, criar eventos em todos os países do planeta através da divulgação da mídia em estabelecer distração, deixar toda a população do planeta distraída e não olhar para o óbvio. E o óbvio é o motim, é a espionagem, é a sabotagem. É todo tipo de ardilosas formas de querer se estabelecer e ter fuga, caso não tiver essa oportunidade de sobreviver em algum gueto, alguma ilha, algum continente que lhes ofereça segurança. Então você dirá, por que escolheram a América Latina de deter bombas atômicas? E por ela não deter essas armas dissuasórias, estabelece que ela tem o controle através do direito.
não é assim. Nós estamos, no momento, na Terceira Guerra Mundial Nuclear, onde os 5 países que detêm poderio atômico nuclear quer se estabelecer em administrar uma gestão mundial financeira. E tudo isto através da prepotência, alegando legitimidade. E não tem como prosperar. Nós estamos já com vastas tropas e também estamos mandando mais porta-aviões para a América Central, América do Sul e o Caribe, a rodear do Pacífico ao Atlântico o continente americano. Tudo isto posto para uma intenção ao qual não prospera. Todas as medidas foram adotadas e todos os conglomerados já começam a se dar por satisfeitos, já que eles não têm capacidade de resetar o papel moeda em que eles têm as próprias emissoras de papel. Eles têm as próprias casas da moeda e estabelecem quanto papel moeda eles imprimiram nas suas impressoras. Eles têm até a moeda do BRICS. E tudo isto sem lastro-ouro, sem nenhum componente de câmbio, de escombo, já que o planeta ele está com a plataforma interestelar a estabilizar a tecnologia universal do universo. Então, nós devemos, primeiramente, estabelecer a harmonia e a consciência livre de distrações. Então, nós já estamos estabelecendo que o Supremo Tribunal Federal da República Federativa do Brasil, ele está em suspeição. Ele não tem as clarificações, já que ele operou de forma totalmente, não é precária, é de organização e método. Eles não estabeleceram primeiro os fatos, atos e circunstâncias constatados. Porque não há fato, não há ato e não há circunstância. Eles criaram tudo através da mídia. Se favoreceram e construíram verdadeiros retóricos, filmes de ficção, que levou aos fatos, atos e circunstâncias que aparecem na mídia policial. Terroristas que matam, que destroem, porque eles querem um pedaço de terra onde eles possam se estabelecer com um monte de papel que não serve nem para limpar a bunda. Porque eles não têm contabilidade desse papel.
E eles, para alegar que possuem tal valor agregado, têm que demonstrar de onde veio. E eles não têm como fazê-lo. Então, esta incapacidade demonstra de que eles não estão cientes nem da própria justiça global. Eles se dizem justiça global, porque se eles estivessem cientes, eles diriam, olha, eu tenho tantos trilhões, quatrilhões, quinquilhões de papel moeda que não tem como demonstrar a origem. Então vamos colocar abaixo o júdice. Entrego tudo a vocês. Mas não. Eles querem se estabelecer. E eles vão até o último momento, alegando que eles não cometeram nenhum crime, e sim seus subordinados. E isto tudo imposto por uma forma de pensamento. O importante é o Estado. O importante é a soberania do Estado, soberano, ditador, ditatorial. Um regime em que o Estado está acima de todos e de tudo. Então eles não têm mais como ocultar esta particularidade de pensamento, um paradoxo que se transforma num axioma, e eles governam através do axioma ou vice-versa, porque eles manipulam o seu entendimento para o seu objetivo, eles sempre dominar. Então os paradoxos se transformam em axiomas e os axiomas se transformam em paradoxos, e vão vivendo a vida assim. Coisa que o planeta não trabalha dessa forma. Trabalha com emilates, reciprocidade jurídica, estabilidade jurídica mundial. Não existe mais. Mas há o entendimento dos tratados jurídicos. Está no papel. Tem validade de cláusula pétrea. Então eles todos foram descobertos. Então eles estão dizendo, estou mandando navios da Inglaterra para ajudar na América do Sul, na América Central e no Caribe. Certo, você quem é? Ah, eu sou Inglaterra, sou a França. Eu sou Alemanha, eu sou Holanda, eu sou... Ou seja, um monte de representantes do Emilat, tratados jurídicos de cláusula pétrea, a querer compartilhar na defesa. Então nós estamos sabendo que sempre vigiar todo momento. Então, todas as frotas que estavam em prontidão se dirigem à América do Sul, ao Caribe e à América Central. Permanecerão durante 10 anos a erradicar todo um procedimento estratégico destas organizações que se estabeleceram em 1988, através do Kissinger e do Nixon, e que fizeram a modificação do dólar com lastro ouro para dólar sem lastro.
E agora, a partir do dia 1º de janeiro de 2026, a moeda estabelecida como referencial de troca por mercadoria, ela terá lastro ouro. Então vocês estão vendo que a posição mundial não tem tempo a perder. Não há a quem ouvir. Não negocia com terrorista. Entenderam? Então, Brasil, entenda. O Brasil é um narco-estado, onde o primeiro escalão, a presidência da República, está falsa identidade. As digitais datiloscópicas não batem. O DNA não bate. É um impostor que ocupa o cargo de presidente do Estado Brasil, onde aparelhou o Supremo Tribunal Federal, constatado com fatos, atos e circunstâncias, com capital que foi arrestado conforme a determinação de quem veio a se inteirar desta trama, até então, isento, o ministro Fux. Ele foi para trabalhar e falou: bom dia, o que temos hoje? Temos um golpe de Estado. E quem cometeu? Bolsonaro e todos os seus ministérios. Então vamos lá. Abre a lide, o processo, vamos começar a trabalhar. Então, ele descobre que os seus pares no Supremo Tribunal Federal, eles não estão com a conduta da sua tecnologia operacional do direito. Ele não opera ao direito brasileiro e também não opera nenhum direito mundial. É muito sui generis. Eles dizem que é uma nova forma política de hermenêutica. Como você vai me mostrar um fato se não consta no Código de Processo Criminal? Como você vai me demonstrar um fato que não consta do processo tributário, processo civil? O Código, que diz e representa, dá o nome, o artigo do crime que vai ser efetuado o fato. E sempre em atraso, desde 2021, começou este golpe de Estado processado pelo senhor Bolsonaro. Chamou a atenção do Emilat Internacional. Então, como todos eles têm que dar relatório ao entendimento de que alguma coisa no planeta não está andando bem, assim o fizeram. E todos os países envolvidos se declararam em guerra mundial nuclear. Não é a retórica de que uma nação é o xerife. Não. Pelo contrário, o representante da nação, ele especifica que essa guerra não foi ele que aconteceu. Ele diz: como é que isto veio acontecer? Não podia ter acontecido.
da mesma forma que o Fux. Isto não poderia ter acontecido. Então teve a conivência dos funcionários públicos. E todos agora enquadrados na Lei de Segurança Nacional. Crime de alto grau. Crime de sabotagem e espionagem. Motim. Traição à pátria. E que querem colocar o general, o senhor Braga Neto, e o seu afeto direto, porque o viu crescer, porque o pai desse afeto, dessa criança, o viu crescer, é general, colega de carreira, convivem diariamente na defesa do Estado da República Federativa do Brasil. Então o senhor Cid, que eu lhe atribuo o cargo de general, muito bem qualificado, em tempo de guerra, pode chegar a Comodoro, ao qual estabelece em que ele foi torturado, sua família foi mantida refém até hoje, sequestrada por esta ORCRIM, Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, pelo cartel dos Soles, pelo Maduro, pelo Petro, pelo Luiz Inácio Lula da Silva, óbito, que ele tá aí, vai ser uma coisa assim maravilhosa. Vai ser, é um filme. Ele contratou um cineasta. Ele disse, olha, você vai fazer meu filme? Claro, te dou todos os direitos autorais aqui. Perfeito, então faz o meu filme. Luiz Inácio Lula da Silva. O Hitler. Então tudo isto já está mais do que escancarado. Se vocês quiserem um levante como o Nepal, em que será tudo destruído pelo fogo, a querer estabelecer o descontentamento de saber que você não quer se dar por rendido, por abdicar, Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin, Haddad, a Bettley, como é que é Bettley? É a secretária ministra do Haddad. Que é o roubo. Vocês procederam com falsidade ideológica, falsidade de dados. É o estelionato no país, Brasil, que é continental, que os caras estão vindo para cá, porque só no estado de Roraima, só na cabeça do cachorro do estado de Roraima, tem 13 mil fazendas. 13 mil fazendas do narcotráfico, do contrabando de ouro, diamantes, terras raras, tudo. E você dirá, e por que vocês não pegam os rifles, os revólveres e começam a matar todo mundo? Nós já temos autoridade. Já está liberado. Já podemos utilizar a força letal. Autorizado pelos Estados Unidos da América e pela Secretaria do Tesouro dos Estados Unidos da América. Ou seja, dinheiro não é problema. Então, vamos permanecer 10 anos aqui.
a escavar, a encontrar ouro, diamante, terras raras, tudo que você guardou para você utilizar na sua necessidade. Porque você é um elemento letal. Você é pior que o escorpião, que a cobra. Você é maligno. Não ficará pedra sobre pedra. Hoje, porque já estamos agindo, não há tempo. Então não vai passar batido. Vocês alegam que dia 10 não vai haver bancos. A capacidade financeira acabou. Os títulos que vocês venderam para arrecadar dinheiro, para ter uma frente, ela tem capacidade só até o dia 1º de janeiro de 2026? Não, ela não tem capacidade hoje. Porque foi tudo adiantado. Porque estamos em guerra mundial nuclear. Eles querem jogar bomba atômica no Rio de Janeiro. Lá com o Pedro cheirar, alegando que cheirar cocaína é recreio. E o Pedro discursou. Eles estavam fumando maconha e morreram. Eles estavam cheirando cocaína e morreram. E agora estão morrendo muito mais porque estão consumindo fentanil. E quem vende isso? Ele. E quem mais? O Lula. E quem mais? O Maduro. E quem mais? São 17 estados narcotraficantes. 17 líderes. Com mais vários em cada repartição de governo. Todos identificados. É ato cirúrgico. Então não tem retórica, não tem o que parolar. Não vemos nada. Todo mundo diz, deixa, não vai acontecer nada. Já aconteceu. Desde o momento que começou a morrer gente. Ah, isto não vai durar a vida toda. Daqui a 3 anos e pouquinho a gente volta. Volta para onde? De onde você vai voltar? Do teu túmulo? Conforme determinação. Meu Pix é meu e-mail. oscaranibaltiapano@gmail.com. Meu Pix é meu CPF 510 466 44734. Meu Pix é meu telefone celular, WhatsApp 5521 997420789. A constatação do senhor Fux em demonstrar que há um procedimento administrativo de organização e método que não corresponde ao Tratado de Emilat Mundial a estabelecer um julgamento. Foi tudo adulterado. Meus amigos e amigas patriotas, quem vos fala, mestre Dinho. Hoje, dia 14 de setembro do ano de 2025. Vamos lá!
editorial. A consumação do arbítrio judicial por Gazeta do Povo, publicado no dia 11/9/2025, às 19h54. Tema do editorial desse vídeo: a consumação do arbítrio judicial. Vamos lá, vamos agora para o conteúdo. Ainda que previsível a formação da maioria do Supremo Tribunal Federal, STF, pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros réus por suposta tentativa de golpe de Estado nesta quinta-feira, dia 11 de setembro do ano de 2025, representa um marco histórico, mas não no sentido positivo que alguns pretendem celebrar. Trata-se da etapa final da institucionalização da violação do devido processo legal no Brasil. É o ápice da transformação de um tribunal que deveria ser guardião das garantias fundamentais em mero palco de justiçamento político, selando um precedente de erosão das liberdades jamais visto e que, ninguém se iluda, não se limita à figura de um ex-presidente e seus aliados. O devido processo legal é o alicerce de qualquer Estado democrático de direito. Não se trata de um detalhe formal, mas da essência do pacto civilizatório que separa justiça de justiçamento. Ao relativizar garantias, o STF não apenas compromete a legitimidade de suas decisões, mina a própria confiança pública na existência de segurança jurídica no país. O que se testemunhou neste julgamento foi a consagração de uma lógica de fim que justifica os meios, lógica perigosa, que abre as portas para arbitrariedades ainda maiores no futuro. O símbolo do julgamento de Bolsonaro e sua condenação é devastador. Em vez de ser lembrado como reafirmação da democracia, ele se tornará referência negativa. Um caso de estudo sobre como as instituições podem se afastar de sua missão para servir a propósitos de ocasião. Os vícios do processo e do julgamento de Jair Bolsonaro são múltiplos e inescapáveis. O ministro Luiz Fux, único a divergir de forma clara, reconheceu os vários erros que maculam a ação, como a flagrante incompetência do Supremo para julgá-la. Como bem destacou, a maioria dos acusados não possuía prerrogativa de foro, de modo que todo o processo nasceu contaminado pela quebra do juiz natural. O próprio desenho da corte, ao deslocar um caso dessa magnitude para julgamento em turma e não no plenário,
reduziu vozes, limitou o debate e silenciou divergências que poderiam conferir maior robustez institucional. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Essa perseguição. STF fazendo política. Isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Isso é um verdadeiro crime. Crime, crime, crime. Vamos lá. Não bastasse a incompetência, houve o cerceamento da defesa diante de um volume descomunal de provas. Mais de 70 terabytes, acompanhado de prazo para análise. Negaram-se pedidos elementares com a indexação do material, impondo aos advogados a tarefa impossível de examinar. Em dias, o que a Polícia Federal levou anos para compilar. O resultado foi a inversão da lógica do contraditório. Não uma defesa plena, mas uma encenação de defesa. A parcialidade do relator, ministro Alexandre de Moraes, acrescentou uma camada ainda mais grave de ilegitimidade ao introduzir em seu voto vídeos editados que sequer constavam nos autos ao formular centenas de indagações, como se fosse parte acusatória, e ao se valer de delações premiadas, sob suspeita de coação. Moraes assumiu um papel incompatível com o de magistrado. Um juiz não pode ser ao mesmo tempo investigador, acusador e julgador. Quando isso acontece, o processo deixa de ser jurídico para tornar-se político. A fragilidade das provas também chama a atenção. Punem-se atos preparatórios, cogitações e discurso que jamais se converteram em ação concreta. Minutas de decretos não passam de rascunhos descartados. Reuniões ou conversas não equivalem à execução de um crime. Ao criminalizar inconformismo político e manifestações desarmadas de eleitores, o STF transformou o direito penal em ferramenta de intimidação e ampliou o alcance do arbítrio estatal. Não houve unanimidade no julgamento, e isso precisa ser ressaltado. O voto do ministro Luiz Fux destoou de maneira marcante da maioria, oferecendo um raro respiro de racionalidade. Com rigor técnico, apontou nulidades insanáveis e precariedade das provas e a necessidade de fidelidade à lei. Condenou apenas os casos em que identificou início de execução de crime, rejeitando a criminalização de atos de preparação. Sua posição minoritária não apenas reforça a gravidade da condenação, expõe o isolamento da legalidade em meio ao clima de justiçamento que se instalou na corte. Meus amigos e minhas amigas, vamos lá.
O simbolismo do julgamento de Bolsonaro e sua condenação é devastador. Em vez de ser lembrado como reafirmação da democracia, ele se tornará referência negativa, um caso de estudo sobre como as instituições podem se afastar de sua missão para servir a propósitos de ocasião. A nefasta lição transmitida à sociedade é inequívoca. As regras podem ser dobradas, reinterpretadas ou ignoradas, em nome de uma causa maior. A defesa da democracia são citada pelo ministro da Corte. A democracia não se fortalece com condenações previsíveis e juridicamente frágeis, mas com a aplicação serena e imparcial da lei. Quando o Supremo Tribunal Federal abdica desse compromisso e a condenação de Bolsonaro representa o ápice dessa abdicação, abre-se espaço para desconfiança generalizada e para a corrosão do próprio sistema. A condenação de Bolsonaro não é o triunfo da justiça, é, antes, a sua derrota simbólica e a derrota do próprio Estado de Direito. Quem vos fala, mestre Dinho? Atenção, Trump, Estados Unidos, Israel, Brasil dos patriotas, nós estamos unidos, né? Brasil, Estados Unidos, Israel, ok? Ok? Que é claro, esse Brasil é o Brasil dos patriotas. Atenção, patriotas, isso não pode ficar dessa maneira. Por quê? Porque, é claro que não pode acontecer no Brasil um ditador do STF querendo praticar, rasgando a Constituição Federal. Vamos lá, o mestre Dinho, eu quero aqui encerrar no nome do Senhor Jesus Cristo, diretamente do Brasil. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Jesus, meu rei, preciso de ti, te seguirei por onde quer que for, mais perto quero estar, sempre hei de suplicar, nos conflitos com o tentador, Jesus me fará vencedor, no nome do Senhor Jesus. O inimigo é amarrado com o poder do meu Deus, me guardando, me livrando.